Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha nós, mais uma vez. Quarta carta à igreja de Tiatira. Quarta carta à igreja de Tiatira. Bíblias aqui posicionadas. Vamos à leitura para que não percamos tempo. Amém? Diz assim o anjo do Senhor: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, isto é, Cristo, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés como latões reluzentes, semelhante a latões. Versículo 19: eu conheço as tuas obras e amor, e serviço e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. É o texto. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e o coração. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. 7 cartas, esta é a quarta, ainda restam mais 3. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas essa igreja de Tiatira, uma igreja ímpar. Essa igreja ficava localizada, a região onde ela ficava localizada na atual Grécia. Ela ficava próxima ao mar Egeu, uma igreja rica. Não à toa é uma das que tem a carta, uma das maiores escritas, está nessa igreja de Tiatira. Essa igreja era uma igreja evangelística, era uma igreja que cresceu muito, mesmo a cidade sendo pequena. A igreja, que ficava localizada em um vale fértil, onde passava o famoso rio Lico, era uma igreja que cresceu bastante, que se desenvolveu, expandiu, apareceu. E quando a igreja cresce, quando o ministério cresce, ele desperta inveja. E logo Satanás usa os seus vassalos. Logo Satanás usa as suas sementes malignas, o seu joio, os seus asseclas, para contaminarem esta obra. Quando a obra cresce, quando a obra produz e aparece, logo ela é sediada, logo ela é contaminada. Por isso que temos que estar atento, porque o joio está lançado no nosso meio. Porque as sementes do mal estão crescendo do nosso lado. E Tiatira não era diferente. A igreja de Tiatira
tinha um grupo forte de intercessão e de oração. Tinham homens letrados, homens doutos. Porém, a falsa doutrina, o falso ensino, a qual Jesus chama de Jezabel, não era uma pessoa, era uma doutrina que implantaram na igreja em Tiatira. E essa doutrina deturpava a verdade, manchava a verdade, contaminava a verdadeira palavra. Porém, o Senhor diz: o que tendes, retendes até que eu venha. Isso é, o que vocês têm de precioso, retém, aguarde até que eu venha, porque darei a cada um segundo as suas obras. Porém, a igreja, Jesus se apresenta como o Filho de Deus. É a única das 7 que ele diz. Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Os olhos do Senhor, eles enxergam na mais densa nuvem, na mais negra nuvem, na mais escura situação. Os olhos dele são como chamas de fogo. Penetram o solo, penetram embaixo da terra, penetram o mais escuro e mais profundo do coração. Os olhos como chama de fogo, ver além do que podemos imaginar. Ele vê tanto que ele diz que ele viu as entranhas, as profundezas de Satanás. Aquilo que estava sendo feito em oculto, ele viu. Mas ele diz que ele tem um pé como um latão reluzente, porque em breve Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Está dizendo, eu vou pisar, eu vou esmagar essa doutrina. Mas eles que deu um tempo para a igreja, para expulsarem, para deletarem, para darem descarga nessa doutrina satânica. Ele diz, e eu conheço as suas obras, o amor, o serviço prestado, a fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, vocês têm algumas coisas que eu tenho contra vocês. São poucas, mas são suficientes para destruir toda uma nação, todo o ministério. E o que é, Senhor? Deixar Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar aos meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Isto é, comerem coisa sacrificada a ídolos e fornicarem, isto é, prática sexual fora do casamento. A doutrina de Jezabel, isso era normal, era liberado. A igreja contaminada estava entrando na igreja pura e santa. Essa igreja que tinha esse espírito aqui de Jezabel, essa doutrina, era a igreja apostólica romana. Era a igreja que se miscuiu com o Império Romano, se aliançou com o Império Romano para obter favores. E eram liberados. Os romanos viviam na devassidão. É só ler capítulo 1 e capítulo 1, 2 e 3 de Paulo aos Romanos. Os romanos se miscuíam com a prostituição, a porneia no grego, com a maledicência, com a lascívia. E essa doutrina que ensinavam dentro de Tiatira. A liderança se deixou tombar. A liderança não cai quando ela peca. A liderança cai quando ela começa a dar ouvido à falsa doutrina, que leva ela ao pecado e à queda. Ela não cai quando ela pratica. Ela cai quando ela se contamina, quando se deixa contaminar. Dizem que o navio não se afunda com a água ao redor, pois ele foi feito para estar sobre a água. Mas ele se afunda por causa da água que entra, a sujeira, a imundície que entra. Não à toa Deus ordenou a Noé que betumasse a arca por dentro e por fora. Não pode entrar
Não pode contaminar os que estão dentro e nem pode entrar. Vamos resistir aqui dentro. Vamos blindar com a vigilância, com a oração, porque a água suja de Jezabel tem predominado em muitos lugares. E Deus, ele diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E esses que porém, numa cama, vão adoecer, vão secar. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Isto é, vou permitir a perseguição, vou permitir a luta, a batalha, a dificuldade, a tribulação. Por quê? Porque adulteraram com ela, se miscuíram com ela, deixaram-se envolver com a falsa doutrina, com o liberalismo, com o mudanismo, com os ensinos errados. A igreja de Tiatira não era uma igreja fraca. A igreja de Tiatira era uma igreja contaminada. E o que tem de igreja contaminada, igual a Tiatira, não é brinquedo. O Senhor diz, e destruirei com morte seus filhos. Isto é, os filhos gerados com a falso ensino, e assim saem ensinando. Destruirei com morte, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um segundo as vossas obras. Ninguém vai receber pela obra do outro, vai receber pela sua própria, eu vou receber pelas minhas, você pelas suas. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, os remanescentes, os que perseveravam. Sempre tem um remanescente, sempre houve e sempre haverá. E todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Sabe o que é as profundezas de Satanás? É a teologia satânica, é a teologia da prosperidade. Eles mergulharam nas profundezas do ensino diabólico, da doutrina satânica, da doutrina de Jezabel, e não enxergavam mais a sã doutrina, a palavra de Deus. Tiatira estava rachada, Tiatira foi contaminada. Não à toa o Senhor disse, estava vendo as profundezas que eles estão. Na verdade, eles estão no fundo do poço espiritual, mas não estão enxergando. Estão só vendo a superfície. Mas vós, o que tendes, retende, até que eu venha. Isto é, guarda o que tu tens. É o que ele diz no capítulo 3, versículo 11. Para que ninguém tome a coroa da sua cabeça. O que tendes, versículo 25. O que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, os que perseverarem, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Isso é cajado, autoridade. E serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Mas o que é que vai ser quebrado? As falsas doutrinas, os falsos ministros, os falsos ministérios, os falsos profetas, com vara de ferro. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos guardar a sã doutrina, a palavra de Deus. Shalom.